Salve, rapaziada! Tamo na área! E hoje a gente vai contar mais um capítulo da linda história do Internacional de Santa Maria. Para mim, o maior ídolo da história do Inter SM. Para ti também? Vem com a gente e confere no vídeo! Galera, pensa só. Um cara que é escolhido, né, por um dos maiores, digamos assim, historiadores que contou a história do Internacional de Santa Maria, que fez uma pesquisa popular, né, o grande Cândido Otto da Luz, que chegou à conclusão que, como jogador na lateral esquerda, ele foi o melhor de todos os tempos, e como treinador, essa não tem dúvida nenhuma, o melhor treinador de todos os tempos do Internacional de Santa Maria. É claro que eu estou falando do mestre Tadeu Menezes. Tadeu, que satisfação. Eu queria deixar aqui de coração, né, o meu sentimento de emoção de estar aqui sentado contigo, eu que gurizote dessa baixada aqui, muito te vi treinar, não consegui te ver jogar, né, mas peguei o time que tu fez história Internacional de Santa Maria, então vai ser ótimo fazer essa resenha contigo hoje. É muito importante tudo isso, né, essa lembrança, que não ficou no esquecimento, algo que nós fizemos de bom e que também tivemos algumas coisas equivocadas. Essa cidade aqui, ela sempre primou por ter todas as pessoas, em todas as atividades profissionais, a procura de ter aqueles seus ditos ídolos, né? Coisas que eu não me considero. Acho que eu fiz dentro do meu trabalho o melhor possível. Tive assessorias muito boas através de direções que passaram pelo Internacional e também pelos atletas, como colegas e depois como também aqueles que tiveram a minha direção como técnico. E as evidências vieram logo em seguida, né? Nos primórdios da minha carreira como técnico, ela já foi assim coroada por bons resultados. Isso aí talvez tenha influenciado nessa escolha, né? Mas aqui em Santa Maria tiveram ótimos técnicos, ótimos jogadores nas próprias funções que eu exerci, que não foi somente numa, mas eles têm... Então isso é muito bom. Claro que, como dizia o meu querido Enio Andrade, elogio a gente não retruca, né? Não retruca, Se né? alguém tem a sua opinião, eu acredito que foi baseado em fatos e acontecimentos. Tadeu, conta aí para os nossos seguidores, para os nossos inscritos, para a grande torcida do TSM que acompanha a gente, um pouco mais de quem é o Tadeu Menezes. Tadeu Menezes é natural de Santa Maria. Como é que o Tadeu chega ao futebol? É uma paixão que vem de pai para filho? É uma coisa que aconteceu, né, por iniciativa própria? Como que é isso? Da onde é o Tadeu e como que o Tadeu, né, chegou no futebol? Eu sou natural aqui de Santa Maria mesmo e tive pelo futebol aquela paixão que é de todo menino brasileiro, né? Eu tive na zona que eu morava, na periferia onde moro até hoje, na região aqui de perto entre o Rosário e a dita Vila Oliveira, né? Então, onde tem os colégios ali, geralmente nós jogávamos na rua, fazíamos aquilo ali e aparecia alguns talentos até muito maiores que a gente, né? É que naquela época a gente não tinha como escolher, às vezes trabalhava, estudava, né? Eu tive a felicidade de poder, já na família, que não era assim, uma família de grandes recursos, mas que me dava a condição de estudar em boas escolas, escolas maristas principalmente, que sempre deram ênfase ao esporte, né? Isso aí fazia com que a gente, nos recreios e jogos, havia as Olimpíadas maristas, e aquilo ali foi me dando um condicionamento de jogar futebol e o gosto por aquilo ali. Mas, sincero e honestamente, pode parecer até que não seja verdade, mas é exatamente o que aconteceu. Eu não tinha, assim, pretensão, porque eu me via numa condição que eu não era um jogador, um virtuoso, né? Mas na concepção das pessoas havia esse guri é muito bom, esse guri é isso, joga bem, pá. E foi, até chegar um ponto em que comecei a jogar, time de vários, assim, aqui queriam os times amadores e todos sempre participavam bem, e me deu a oportunidade um dia, até aí por necessidade, eu digo, olha, eu tenho que fazer alguma coisa, terminando aqueles cursos que a gente fazia antigamente, né, admissão ao ginásio, depois o científico, aquelas coisas, agora tem que trabalhar, né, e os caras viram ali, já com
logo em seguida que eu havia prestado serviço militar, os caras já no campeonato também, desses do Exército, ali houve um destaque e um coronel, que era também um dos dirigentes do clube daqui, me viu, vamos lá, vamos. Aí eu digo, olha, eu estou precisando trabalhar, então vou trabalhar com o jogador. E deu certo, o primeiro treino que eu fiz, já fui contratado, e foi no Rio Grandense, né, a quem também devo essa primeira oportunidade, e as coisas foram acontecendo normalmente. Já um ano, 2 anos depois, eu vim para o Internacional, quando o Internacional havia ascendido à primeira divisão, né, que ficou. É uma das coisas que a gente tem um orgulho muito grande, é de todo o tempo, como jogador e como técnico, de não ter tido o dissabor de um rebaixamento. Pelo contrário, nós tivemos sempre uma evolução, né? Campeão do interior, depois passamos para a Taça de Prata, Taça de Ouro, o campeonato da primeira divisão brasileira, uma série de coisas que nos deixaram bastante felizes. Então, olha só, o cara, quando é ídolo, ele não basta ser ídolo do time, né? Ele também começou no rival. Né? Começou no Rio Grandense e eu tenho alguns amigos lá que torcem para o Periquito, o Tadeu, e que eles querem carregar esse troféu. Olha, ele pode ter ganho lá, mas começou aqui. Ele começou aqui. Então os caras gostam muito de ti lá também, né, cara? Não, mas a minha relação com o Rio Grandense não foi tão somente a colocação como jogador lá dentro, mas como torcedor, e fui vizinho muitos anos do Rio Grandense. Eu morava a menos de meia quadra do Rio Grandense, assistia todos os treinos, vi os maiores ídolos, meus amigos, que marcaram época no Rio Grandense, da família ferroviária, da qual a minha família toda pertence, meus pais, o meu pai, meus irmãos, todos ali, tinha. Então, essa é uma coisa que depois o Internacional foi tomando conta, até porque exatamente é uma história de vida aqui dentro, né? Já desde de criança, eu vim aqui também, quando me mudei para essa região, aqui já ficava assistindo jogos do Internacional. Então, tenho uma trajetória como torcedor do Internacional, depois como jogador, como técnico, e depois como comentarista esportivo também. Eu tive também a oportunidade de sair por várias cidades do estado, e até fora daqui do estado, transmitindo jogos do Internacional. Então, isso é um vínculo muito grande. Eu seria hipócrita em dizer que não, no Internacional... E o próprio Novo Hamburgo, com quem o Internacional joga hoje, foi um clube que eu trabalhei. Graças a Deus também fizemos um bom trabalho e fiquei muito feliz com o trabalho do Zimmermann, que veio e conseguiu ascender. Eu fiquei lamentando a não ascensão do Moré, né, porque um amigo nosso também que fez a maior campanha, né, que era para ter chegado. Foi o primeiro colocado no geral. Para ver como o futebol é danado, né? É. Assim como o Internacional teve aquela decepção, não chega assim, é tão forte o termo de decepção, mas faz parte do futebol. Ele não ter ascendido no ano passado, ele conseguiu esse ano aí, deixando de fora grandes equipes. Eu para mim, foi porque eu vim de longe, foi uma grande frustração, né? Mas o torcedor, ele é apaixonado, né, Tadeu? Ele fica machucado, mas ele se levanta e vai de novo. Então, tu começou no Internacional, depois que o Internacional conquistou aquele histórico ascenso de 1968. Isso. Então, tu já veio para cá em 69? Eu vim mais ou menos nessa época, um pouquinho... Era aquele time que marcou muito tempo. Tu pode ver que quando fazem, a imprensa é o trabalho deles, claro. Né? Quem foi o melhor da época, o melhor técnico, o melhor jogador, tá. E aquela escolha foi feita democraticamente, acredito que toda pessoa que não foi, eu não pedi voto de ninguém, né? Mas se foi escolhido, tudo bem, eu vou agradecer, vou ficar assim. Mas tu ser colocado junto com um Oreco, né, que foi campeão do mundo, tu vê assim, um Santo, tu vê aquelas as figuras como o Toninho, que foi um jogador excepcional, né? Então, toda aquela gente que tem ali, e outros tantos que poderiam fazer, acho que 3, 4 times daqueles ali, não ficaria assim muito longe do que era a qualidade desses jogadores. Então, o Internacional fez isso aqui. O Internacional sempre teve na Baixada, teve que essa arquibancada, que nós estamos aqui, eu estou de frente para ela era uma arquibancada de madeira, né? E eu acredito até agora, e aqui eu faço até um pedido à comunidade, à torcida do Internacional, que possa não só ser aquela arquibancada do fundo do campo aqui, aquela que quem conhece o estádio fica do lado do cemitério, e seja feita uma definitiva
né? Uma já de concreto ali que possa ter. E o Internacional vai ter, com certeza. O ano que vem, na primeira divisão, o público vai ser, tomara a Deus, um público como que foi no domingo passado e será no domingo retrasado e vai ser agora nesse sábado. Enquanto o Veranópolis, Tadeu, o presidente estava falando, né, que na espera para abrir os ingressos online tinha 25 mil pessoas esperando, cabe 7. Entendeu? A cidade cresceu, a população aumentou e o estádio diminuiu por causa da questão de segurança, por causa da questão do espaço, né, do escoamento, do fluxo. Então, quer dizer, o estádio, ao invés de acompanhar o crescimento da população, ele foi reduzindo. Né? Eu acho que essa tomada de posição ela é correta. Eu acho que para te apresentar, seja qual foi o espetáculo, seja isso aqui, eu sempre digo assim, não tenho não tenho assim procuração nenhuma da Brigada Militar. Eu acho que em todos já foram, são muitos anos, né, de peregrinação por cidades do estado todo, até fora daqui. É o lugar onde qualquer time de futebol que vem jogar, ele sabe que aqui vai ter segurança. E é um policiamento, né, ostensivo, com segurança, dá para que a arbitragem... E eu acho que tem que ser assim as coisas, desde que não haja nenhuma coisa, excesso nenhum, de ambas as partes, nem da torcida, nem nada, e trazer a condição para que se fizesse aqui... o meu sonho seria uma arena aqui de Santa Maria, do Internacional, que fizesse. É um sonho e talvez eu não possa ver, mas que as outras gerações que virão e poderão dar, mas que nunca deixe esse intervalo tão grande que ficassem fora do convívio das grandes equipes. Não, foi muito doído, né, mestre? Mas me diz uma coisa, e por que lateral? Né? Como é que foi essa coisa de... Foi algum técnico que viu que o teu potencial era ali na lateral? Tu jogou só nessa posição? Como é que foi essa localização da posição do jogador, Tadeu? Não, pelo contrário, a minha posição inicial de menino, de jogador de rua, daquele que batia bolinha de pano, bolinha de borracha, dali, diziam eles que eu tinha certa habilidade para bater na bola, que eu fazia aquilo ali, o drible. A gente tinha que driblar em cima de um tijolo ali, porque era o espaço que se tinha para jogar bola na rua. Vem um carro, tinha que parar, tinha que fazer aquilo ali. Então foi me dando. E eu tive a possibilidade de jogar em várias posições. Na Várzea tu não tinha, jogava de zagueiro, jogava de meio. Mas a minha posição original era meio campista, era o 8, eu queria ser o 8. Segundo volante. Não era o meia ponta de lança que chamavam na época, era aquele ali. Né? Que hoje a numeração não quer dizer nada, tem o 99, 77. Sim. Então, mas foi assim. E depois, como um dia, quando eu estava no Rio Grandense, pelo treinador que me levou, que foi o primeiro treinador que eu tive, o seu Moacir Silveira, uma pessoa muito querida, ele me precisou, disse, Tadeu, eu vejo que tu tem facilidade de se adaptar em várias posições, tu joga na lateral para mim, que hoje eu não tenho, o lateral estava machucado, o lateral direito, aí eu fui ali, deu certo, naquela época ali, tu tinha inspiração lá naqueles caras lá dele. Carlos Alberto Torres, aquela gente de jogar. Então, eu fui. Então, eu tinha facilidade para apoiar, não era um grande marcador, mas tinha facilidade de chegar, cruzamento de bola. E aquilo ali me deu uma condição que eu... Aí o Internacional lá aqui, quando tinha subido, perdeu alguns jogadores daqueles que ascenderam o time, e dentre eles o Jaburu, que era um excepcional lateral direito, um chute de uma potência incrível, né? E eu vim para o Internacional, na lateral direita, dali, mas joguei em várias posições. Só não joguei de goleiro, né? E na zaga joguei. Mas naquela época até não era tão impossível, porque se expulsava, né? Ou se já fazia as 3 trocas, só podia fazer 3 trocas e o goleiro machuca ou expulsa. Mas eu não tinha a menor vocação para fazer. Eu fazia com a bolinha de pano, de cabeça ali, eu fazia aquelas pontes ali, era bonitinho, mas aqueles bolaços que dava. E depois, como técnico, e o Fábio, meu filho, que me acompanha hoje, e outros, ele sabe muito bem que nós adorávamos treinar goleiro. E judia, porque um goleiro é o que mais sofre num time de futebol. Que mais trabalha antes e que menos trabalha no dia. Mas então, às vezes, né? Porque às vezes o trabalhar no dia não é aquela incidência de jogadas dentro da área, de chutes a gol. Às vezes é aquela bola perdida, que no final do jogo tu tá ali, tu tá meio frio, tu não tá sendo atacado e toma aquele gol.
ou toma um gol logo no início do jogo, assim, que tira toda... Meu amor de Deus, mas é assim, então a gente foi procurando aos poucos se adaptar, e hoje o futebol tá muito, evoluiu, né? De fora para dentro, né? Trouxe material, bolas, gramados, por mais. A Baixada era duro de se jogar ali. Nós conseguimos ter o time de melhor toque de bola, ainda quando eu jogava e depois como técnico, né? Através da qualidade de jogadores. Tu vê um jogador Robson, vê um jogador como o Valdo, como o Toninho, como o Ginga. Não tem, se eu vou citar esse aqui, outros lá atrás, lá como o Guinho, como tinha na época do Hélio Alves, os caras jogavam muita bola, né? E aqui, mesmo no Internacional. E nós não podemos esquecer, lá bem atrás, ainda que existia o Guarani Atlântico, aqui, né? Que também era um time também que deu trabalho. Também tinha. Só que uma cidade que hoje ela tem dificuldade de manter um clube numa divisão de futebol, imagina hoje em dia 3 times de futebol, seria quase impossível, né? Então, mas isso é uma coisa, vamos lá, vamos ter um e um bem bom. Tadeu, mas deixa eu te apertar um pouquinho aqui, tu falou dos caras aí, mas para a gente fechar esse bloco, o Fábio já está fazendo o sinal para nós lá, né? Mas é isso mesmo, Fábio. Mas vamos só recapitular assim, ó. Quem foram os caras, né, que o Tadeu, quando jogou, quando estava lá na meia armando, quem foi os caras assim, ó, que melhor fizeram tabelinha com o Tadeu dentro do campo? Não, esses todos que eu citei agora há pouco, né? Mas não tem um parceiro especial, que era aquele, né, o zagueiro que jogava pela esquerda quando estava na lateral, ou o meia, né, ou o centroavante quando tu era meia, que tu lançava? Eu tive o privilégio assim, de ter jogadores assim como o Ndonga, como o Roberto, como coisa assim, que eram zagueiros que tinham que cobrir um lateral metido apoiador, que era então, tira galã também, cabeludo. O galã nem tanto, mas ali eu tinha essa aptidão, que eu não era um grande marcador, então eu tinha que arrumar algum recurso, né? Inclusive, o maior elogio que eu recebi da minha vida como lateral foi do saudoso Mário Sérgio, né? Ponte de Vargas. Aquele cara ali. Um dia terminou o jogo e eu fui humildemente pro lado dele, assim, né? Meio porque eu não gostava também, era vaidosinho, né? Eu cheguei daí, saí a camiseta para mim. E ele disse, só se nós trocarmos, dizendo para mim. Eu digo, não, mas se eu trocar, nós não temos para jogar domingo. Né? Então, aquelas coisas assim, de dizer que... Então, e ele disse assim, maravilhoso, o primeiro cara aqui que eu jogo no Rio Grande do Sul, já estava, acho que no 2º, 3º ano aqui no Rio Grande do Sul, que não me ameaçou, que não me bateu e que jogou, foi tu. Tirou a camisa e me deu. Né? Então, ele provou que eu não vou chegar, um cara que era um craque. Eu chegar ali, me dar uma carrinhada, um chute nele, mas que isso, pelo amor de Deus. Então eu usava, eu ia para frente. E ele era um craque de futebol, ele não ia querer marcar esse cara aqui do interior, deixava. Aí se eles me deixassem, eu não fazia bobagem. Rapaziada, resenha que, olha, eu tô aqui do lado, né, de uma lenda viva, cara. Mas resenha boa, passa rápido, né? Então, dá essa moral pra gente, você que tá curtindo esse conteúdo. Né? Te inscreve no canal, deixa teu like, ativa o sininho de notificações e compartilha esse vídeo para todo mundo conhecer essa história, essa lenda viva do Inter SM, o mestre Tadeu Menezes. A gente vai fazer um breakzinho e já volta. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Voltamos então. Tô aqui com o mestre Tadeu Menezes. Me mestre por quê? Porque agora que acabou de me falar, né, de que era um lateral ousado, né, um meia habilidoso, era um coringa, jogou em várias posições, estava me contando aqui, né, que acabou ficando na lateral direita, né, da seleção, porque na esquerda estava o Oreco, aí era mais difícil, né, Tadeu? Mas ele tem uma história linda, linda demais, né, e sem dúvida alguma, até o momento, né, Tadeu? Até o momento, pelo menos, para mim, né, e aí a opinião do Gustavo aqui, o melhor técnico
né, que o Inter SM já teve, porque o técnico, né, poderia baixar aqui um técnico, né, fenomenal, né, que tivesse uma baita história, mas se não deixou resultado, se não entregou, né, e tu, além de ser um técnico extremamente identificado, que ficou vários anos no Internacional Santa Maria, tu tem os resultados, né? Tu tem uma participação na taça da primeira divisão de futebol do brasileiro, na Taça de Ouro, jogou com o Vasco, jogou com a América, né? Participava com frequência dos torneios nacionais, né? Conseguia belíssimos resultados aqui na elite do futebol gaúcho, campeão do interior em 81, né? Conta para nós um pouquinho, né, como é que foi essa transição, porque o Tadeu, eu estou enganado, ou o Tadeu chegou a treinar também jogando, porque naquela época não era tão incomum o cara que já tinha uma experiência, que estava, né, mais tempo no clube, numa lacuna do técnico que sai, ele assumia ali o comando do time e jogar ao mesmo tempo. É um pouco de tudo isso, sabe? Que eu não tinha pretensão nenhuma de ser técnico, mas eu sempre dentro do campo, eu fui muitos anos capitão da equipe, né? E tive treinadores que me davam a liberdade, amigos, atletas, jogadores, colegas, que admitiam o respeito. Não que eu tivesse ascendência sobre eles, que eu fosse assim para o xerifão, não, não. A gente comungava de muitas ideias, dizia para um, era ouvido por eles, às vezes redarguido, às vezes não eram assim, mas no frigir dos ovos, né? E importante foram os técnicos também que davam essa liberdade, porque um jogo de futebol ele é armado antes do jogo, nos treinamentos, ele é passado numa preleção e depois aquilo tudo pode acabar a 1 minuto de jogo, a 1 segundo de jogo, quando tu toma um golo e você foi todo o esquema que tem para lá. E essas coisas assim, eu sempre digo, a reação que a gente tem que ter. Eu estava vendo ali contigo o resultado do último domingo, né? Eu, sincero e honestamente, quando o Internacional fez 2-1, eu digo, tá morta a cobra, né? Eu digo assim, tá feito o serviço. Então não é. Mas depois quando viu, pô, mas perdeu o jogo, meu amor de Deus. Mas isso aí, quem pensa que é impossível está totalmente errado, né? Porque o futebol ele traz muitas coisas assim que te surpreende. Mas o começo de tudo foi porque nos juniores, quando eu parei de jogar, eu digo, pô, estava naquela indecisão, agora o Tadeu já não é mais o jogadorzinho, já, tu deixa de ser muito paparicado, aí tu vai ter que gramar no outro lugar, vai ter que, então já estava procurando, já tinha outra maneira para trabalhar, para me sustentar, né? Sustentar esse rapazinho aí, essa gente toda. Então tinha que ter algum recurso, né? E aí foi que os caras disseram, pelo amor de Deus, porque quando o Deca, que foi nosso também lendário goleiro, amigo e treinador das categorias de base dos bons, um homem brabo, mas daquele exigente assim, bravo, mas que tirava do jogador aquilo que às vezes o jogador nem tinha, porque era muito bom, era enérgico, né? E ele sempre me chamava, não sei porquê, mas me chamava de cabeçudo. Eu, cabeçudo, então tu vai para mim, eu não posso ir, às vezes estava machucado. Eu ia lá, fazia os treinamentos com os guris, fazia. E eles foram me aceitando. Tanto que hoje nós temos um encontro de futebol nos finais de ano, em que eu me encontro basicamente com quase a totalidade desses jogadores foram criados pelo Deca, que depois passaram por mim e que se tornaram titular através também do meu trabalho já como técnico profissional. Mas foi uma passagem muito rápida, né? Eu entrei dentro dos caras, então vamos fazer, né? Pega os juniores aí, vamos trabalhar, é bom. E graças a Deus as coisas aconteciam tão rápido para mim, assim, que eu fui o primeiro jogo, nunca havia ganho, por exemplo, de um time de Porto Alegre, um time grande. Jogamos contra o Grêmio, ganhamos do Grêmio. Aqui, os caras ficaram loucos, né? Pô, o que esse cara tem? Mas o que eu tinha eram ideias de futebol, que até hoje eu possuo, mas eu tinha qualidade para conseguir trabalhar. E esses meninos que trabalhavam ali eram excepcionais jogadores. É difícil assim ser um ou outro esporadicamente. Eles eram muito bons e me davam essa. E em seguida o time profissional não andava bem. Aí o pessoal chegou para mim, Tadeu, quem sabe tu assume o profissional. Eu disse, pô, eu não estava preparado nem para ser treinador dos juniores, agora já quero me meter no profissional. E era a dureza o campeonato, substituindo Ernesto Guedes, que era um lendário treinador também, uma figura, treinou grandes clubes do Brasil. Aí ele mesmo chegou para mim, tu está preparado para pegar esse time um dia? Nós no campo, nós estávamos cruzados, sempre nos treinamentos. Eu disse, não quero, não, porque eu vou saltar fora.
Eu digo, tu é que sabe, mas eu não conta comigo. Mas aí a direção disse assim, tu vai ficar não quer ficar como treinador substituto. Aí, aí vem a personalidade da gente, o estilo da gente ser. Eu digo, não, eu não vou ser substituto não, vou ficar o interino. Interino. Eu não o vou provisório. ser provisório. Isso aí não. O dia que se eu tiver, que eu não tenho essa pretensão, mas o dia que eu tiver, até o presidente na época, não quer cooperar. Não quero cooperar, não. Eu não quero ser um cara que amanhã depois eu tenha 2 jogos e perca e seja também um interino que foi embora. Aí vai trazer o efetivo. Então deixa assim, vamos lá. Aí passou 2 dias, o pessoal que já me conhecia, né, ao longo dos anos, pelas atitudes tomadas ali, que eu acredito que nunca foram erradas, eles confiaram, então vamos apostar no homem. Fomos lá. O início já não foi um abraçante, já a estreia contra o Grêmio, uma coisa uma barbada, né? Aí chegar ali, mas depois a coisa tomou um rumo muito bom e fizemos um campeonato, já no primeiro ano foi campeão do interior, disputamos ali, já tivemos condições até uma época de quase ser, por algum resultado ou outro, de ser campeão até do estado. Um jogo que nós temos, eu não me lembro, o Fábio deve lembrar, que foi acho que contra o São Paulo, do Rio Grande, um jogo assim que nos tirou o São Borja, não me lembro, um time assim, que a gente teve uma dificuldade, porque os times daquela época eram times, não que esses aqui não sejam, mas eram tradicionais, os times de Bagé, os times de Rio Grande, os times o campeonato era maior, era mais inflado, né? Tinha mais... o calendário era mais ocupado, né? Eu jogava, hoje os caras jogam. Eu cheguei um dia, o Cândido deve ter isso, assim, parece que 76 partidas no ano. Hoje os caras jogam 30, eu vejo o cara, jogou 35, 45 partidas. É praticamente a metade que a gente jogava, né? Porque os campeonatos eram grandes. O campeonato era de janeiro a dezembro, os campeonatos. Tu saía de um, entrava no outro, assim, então tu ia ali. E fora os jogos amistosos, que o Internacional fazia muito em regiões, principalmente da Serra. Então isso aí são coisas que a gente vai levando aquela marca no lombo ali, até chegar onde chegamos. Tive o privilégio, de ser procurado por todas as equipes. Se tu for em qualquer lugar, de qualquer cidade do Rio Grande do Sul, que exista um time de futebol, algum time daqueles ali, às vezes 2 ou 3 que estivessem na mesma cidade, me convidaram para ser técnico, inclusive Porto Alegre, tanto o Grêmio quanto o Internacional, fora daqui do estado também, fora do país. Eu dei uma incumbência uma vez para o Fábio para ele falar com os árabes, na época de procurar para mim, para a Arábia também, você imagina. Ao ponto de que uma criancinha aqui tem um transtorno, né, de autismo, esse dia me fez uma pergunta. O Fábio me colocou não é um problema, pelo contrário, atender uma criança, principalmente nessa situação, que eu tenho 2 netinhas que têm essa situação. Um espectro. E ele disse assim para mim, peguei o telefone aqui eu digo, mas que esses malandros estão fazendo alguma coisa comigo aqui no ginásio, né? Aí eu falei, tem um cara que quer falar contigo. Eu digo, olha, então tá aí, quem é? Aí quando peguei, eu ouvi, entrou uma voz de criança. Diz assim, Tadeu, mas tu é burro, hein? Olha, eu sabia, né? Tu tá dizendo. E eu digo, não, de fato, eu digo, mas quem é que está falando? Não, me disseram que o Grêmio quis te contratar e tu não quis. Quer dizer que se um dia o Real Madrid te quiser, tu não vai também, mas tu é um babaca. Ai, seu Tico, o que eu vou fazer? Vou rir, eu digo, mas quem ia? E eu vi que tinha por trás dele, devia estar o pai. Mas aí, seu Tadeu é um cara, um ídolo do time, não sei o quê. Eu digo, mas deixa, essa criança está falando uma coisa. A criança não erra, ela falou certo. Por que esse babaca não quis ir falar? Mas e como é que foi assim, Tadeu, naquela época, né? Por exemplo, tudo bem, né? O Tadeu jogou pelo Inter, fez boas campanhas, né? Quando acende a situação de técnico, era um momento ótimo do Inter, mas era um time que ali ainda estava com aquela coisa de uma projeção estadual. Era um time temido, um time, né, que estava consolidado no cenário do Rio Grande do Sul. Mas tu vai treinar, tu vai dirigir o clube
ganhando uma projeção nacional. Ah. Na época, a revista Placar trazia, né, a bola de prata e Ah. vinham vários jogadores ali em algumas rodadas pontuando, Roberto, né? Então, quer dizer, é óbvio que vai ter uma projeção nacional também da cidade, do clube, do treinador, do jogador. Como que foi isso, Tadeu? Tu como comandante, administrar aquele momento que os jogadores que estavam aqui no interior, sempre em Santa Maria, daqui a pouco os caras estão no Rio de Janeiro, estão... Como é que foi administrar tudo isso, Tadeu? Exatamente, isso é a coisa mais... É um salto de qualidade, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade muito maior, né? Tu chega ali, tu vai ter que ter... Olha, tu vai chegar lá, tu é um mero desconhecido, né? Eu, quando cheguei lá, alguns jogadores, né, já tinham assim, um certo, não digo renome, mas um resto conhecimento. Né? Aqui mesmo, eu tinha tido a proposta de times fora daqui do Rio Grande. Eu chegava lá, porque o repórter, ele vai pesquisar. Então ele vai saber onde é que o Tadeu nasceu, quem é a mãe do Tadeu, quem é a coisa, ele vai saber tudo. Ele faz as perguntas como se já conhecesse o cara há 200 anos. Então tá ali, eu cheguei lá, algumas pessoas perguntavam. Aí eu tinha que ter, vocês quando vão preparar sempre um trabalho, quem trabalhou em rádio, tu sabe muito bem, tu tem que estar lá para depois tu fazer aquele pré-jogo, né? E tu tem que trazer coisas dali que vai colocando dentro do contexto. E aí nós tivemos, quando saía dali, mas a maioria não tinha. Eu lembro que a nossa estreia no Campeonato Brasileiro, ela foi em Joinville, né? Quando o Joinville era o melhor time de Santa Catarina. 3-0 nós. 3-0. A memória desse homem é muito grande. Aí ele 3-0, os caras ficaram loucos. De onde é que surgiu esse time? Eles diziam assim, até os Catarina não tinham porquê, né? Mas lá para cima é a Inter, pela Inter de Limeira, né? Então, a Inter de Santa Maria, da onde surgiu esse time? Eu digo, não vai conhecer Santa Maria. E o Inter, então, agora você... Aí o Robertão, que era é uma figuraça, além de um grande zagueiro, de uma pessoa... eu vou atrás dele ainda. Ó, Roberto, eu vou atrás de ti. Vai, que tu vai tirar muito boa coisa. Ele era uma pessoa assim que ele tinha uma maneira de liderar meio grossão, né? Ele é lá de Roca Salles, não é que Roca Salles seja um vilarejo, ele é o jeito dele. Numa família de craque, de Fenteller, né? Do Elton, de Fenteller, é de Fenteller? Não é de Fenteller? É. Roberto Ernesto... Westensafer, né? Westensafer. Difícil. De Fenteller, porque aqui eu tenho meus amigos, tinha o Marquinhos de Fenteller, tem o Mar... Mas é assim. Então, aqueles caras eram coisas assim que eles tinham com aquela simplicidade. Nós tomamos uma goleada lá do Vasco, né? No Rio, que ficou notório. Porque foi isso, fizeram isso. Não foi nada daquilo ali que disseram, mas tudo bem, tu tem que calar. Até quando me perguntavam... Mas não tem nenhum bastidorzinho assim, um pouquinho mais... Não, né? Não podiam dizer, não, os caras fugiram, sabe? Não, e se fugisse, foi responsabilidade, foram punidos por isso, né? Mas não houve isso aqui. Foi uma coisa que a gente teve um jogador expulso no início do jogo, nós tivemos erros de gol, e eles tiveram aqui, no jogo de volta, a gente ganhou de 3-0 do Vasco. Aqui nessa goleira do fundo, o Roberto errou um gol debaixo da trave. Se ele faz, muda toda a trajetória do jogo, né? Então nós ganhamos de 3-0. Então, muito dificilmente, o Vasco agora mesmo perdeu ganhou de 6-0, né? Santos. Então, eu acho que com o Neymar é coisa que não acontece todos os dias. Mesmo que houvesse uma disparidade muito grande E que nem é o caso entre Vasco e Santos, né? Eu não vejo uma disparidade tão grande. Isso. Para nós era o Vasco, multicampeão do Rio, lá, um time campeão brasileiro, campeão isso. E nós éramos um time iniciante numa divisão totalmente desconhecida. Então, nós tivemos aquilo ali, mas era uma coisa muito boa até que acontecesse, porque aquilo caleja a gente, né? Vai lá, vamos ganhar aqui do Grêmio, ganhar aqui do Internacional, ganhar lá em Porto Alegre. Até hoje eu tenho um ex-jogador, que é o Rogerinho, ele é pequenininho, o Rogério. Chamava de Chupetinha? Chupetinha, né? Cara, eu era fã desse cara. Ele disse para mim assim, velho, como é que tu conseguiu botar para nós que nós podíamos ganhar do Grêmio lá? Porque eu digo, ganhamos lá, era só uns pitoquinhos, né? Que jogavam no meio do campo. Aí fomos lá, ganhamos, o time com o Renato, com todo mundo. Eu digo, o que é isso? Ele disse, como é que tu... Eu digo, acreditando em vocês. Vocês acreditaram naquilo que eu projetei e que podia acontecer.
Não ia ser assim, um massacre, nós vamos atacar, vamos lá, hoje nós vamos derrubar o Grêmio lá dentro do Olímpico, vamos fazer isso. Não, nós vamos ter, nos acatelarmos, assim, até assim, mas a gente tem um projeto. Uma bala, tem uma bala, essa eu não posso errar. E as coisas tinham que acontecer assim. Então isso é uma coisa que, até antes não sei se está para o final da nossa conversa, mas eu tinha aqui o elogio a esse moço que está no Internacional, o Coutinho, né? Ele chegou aqui, ele já tinha um trabalho anterior de ascensão, isso é muito importante, né? Vejam sempre as pessoas, né? Às vezes como um início. Eu tive um início, eu fui abençoado, talvez por ter o Internacional me dado essa oportunidade. Tudo bem. Viu em mim alguma coisa, mas e o resto, mas alguma pessoa que já tem um retrospecto, ele já tem, né, a ascensão parece que é do Monson, né? ano passado. E então, já é numa sequência de coisas. Então, essa projeção, eu tive assim, um dia eu recebi através de uma mensagem do Tite falando de treinadores com quem ele teve. E ele fez uma citação no meu nome, que 2 treinadores que ele admirava, foi lá, eu me lembro que era o Carlos Alberto Silva e eu. Então, isso assim, para todo estourou nos jornais, as coisas ali, o Tite, treinador da seleção brasileira, falando que das pessoas com quem ele se espelhou foi em ti. Então, eu tive também. Eu tive aqui bons treinadores, o André Reis, tive o Hélio Bexiga, que era muito querido, né? Então, tinha um tipo especial de lidar com o jogador. Ele era uma pessoa que a simplicidade dele, e ele te dava uma liberdade para te jogar. Ele sempre tinha os ditos assim da época e que te davam uma confiança muito grande. Então isso é a coisa melhor que tem. Então parabéns ao Bruno Coutinho, né? Para ele. Que não fique só hoje, fique também, que saia coroa para coroar o trabalho dele, que vem o título. E depois do título, já foi acertada a permanência, né? E um campeonato gaúcho melhor possível. Tadeu, para a gente encaminhar aí para o final desse bloco, depois o último, e a resenha, infelizmente, né, é limitada pelo nosso tempo, né? Tu falaste do Bruno Coutinho. Né? Eu tive muitas desconfianças no início do trabalho, porque eu acompanhei de perto o trabalho do ano passado, até costumo falei com o Chiquinho ontem e tal, eu disse assim, ó, o time do Daniel Franco era um time que dava gosto ver jogar, era um time que tu via o futebol vistoso, e quando eu perdia era no jogo, um time que, né, tentou jogar, acabou perdendo para um time que conseguiu, né, achar a estratégia, né? E no jogo ali da tragédia do Pelotas, assim, foi uma tragédia, porque o ITSM no campo mostrou ser muito melhor. Mas é futebol, então não se ganha por antecipação. E esse ano a gente não via esse mesmo futebol. As vitórias vinham muito ali, né, no sufoco. Né, mas tinha regularidade. Perdeu só 2 partidas até agora no campeonato. Veio o resultado. E o Bruno Coutinho, como tu falou, consolidou o trabalho, consolidou o grupo, as ideias dele, renovou com o clube. E eu até disse, né, pro Chiquinho, falei pro presidente Pedro, olha, eu acho que o cara, né, tá construindo uma identidade, o cara ficar pro próximo ano, falou numa entrevista, eu acompanho todas as entrevistas coletivas de todos os jogos, e ele falou que nada tira ele daqui, né, a não ser que não, né, por enquanto, obviamente, que o trabalho aparece, né? E eu falei para ele, olha, o cara que tem a maior, né, história de maior dedicação aqui é o Mestre Tadeu, né, que ficou mais tempo aqui no Internacional de Santa Maria, que tinha essa identidade, né, e por essa sequência de trabalho, né? Aí eu queria que tu falasse um pouquinho dessa, né, do que tu pensa dessa importância dessa sequência e fale, né, porque na tua sequência tu teve, como acabaste de falar, vários convites, inclusive de Porto Alegre, do Grêmio e do Inter, e o que fez, né, o Tadeu não sair de Santa Maria, e o que tu poderia dizer para o Bruno Coutinho nessa coisa dele ter ficado e parecer demonstrar, né, tá criando, né, uma relação e uma identidade muito forte com o time e com a cidade? Olha, eu não sou assim aquele do arrependimento das coisas, não fez, não era assim, né? Mas talvez tivesse tomar essa atitude e até que pensasse assim até num futuro familiar porque tu não tem
assim, não é adivinho, mas vai acontecer assim. Tu podia chegar lá, como eu disse, brincando para a criança que diz, tu é um babaca, não quis ir. Eu podia chegar lá simplesmente ser mais um que chegou. Vários chegaram ali. Porque tu chegar até esse momento, ele tem as dificuldades naturais, só que naquela época o enfrentamento era bem diferente. Tu tinha que chegar. Isso aconteceu com treinadores. Eu tive, assim, da minha escola de técnicos, que eu adorava, que foi o meu ídolo maior, e como jogador também, que Enio Andrade. Era uma pessoa que tinha, assim, ele sempre dizia para mim, às vezes fui receber um prêmio lá do pessoal da RBS TV, como melhor treinador naquela época, e ele disse assim, não seja bobo, tu bota assim forte do microfone, põe os teus jogadores que tu tem da tua seleção, porque teu time foi o melhor time do campeonato. Que um dia eles vão dizer, tu foi escolhido, mas não nos escolheu, né? E que fomos nós que te ajudamos a isso aí. Então tu tem que fazer essa conexão, essa junção e ter esse tipo de coisa. Acredito que as oportunidades para esse moço surgirão, como surgiu para mim. Espero que a tomada de posição dele, ele possa ter a estrutura que hoje é dada aos treinadores. Hoje eu posso chegar e sair contigo, sair com o Fábio, sair com outro. Eu formo ali, eu tenho do meu pessoal de trabalho 5, 6 pessoas. Que eu não estou sozinho dentro. Tu chega num clube, por exemplo, tu chega no Flamengo hoje, sozinho. Tu está saindo lá de Porto Alegre e vai para lá direto para. Aí tu chega lá, tu chega tateando, olhando ali, tu passa. Jogador ali com salários milionários, uma série de coisas. Não que isso amedronte, que o teu conhecimento de futebol, ele não vai se perder dali, de uma viagem da Santa Maria a Porto Alegre. Eu ia ser a mesma coisa, então não ia ter. Só que muitas coisas iam ali. Existe, e dentro do futebol existe aí, aquela tomada de pulso. O cara vem ali, o cara chegou, da onde vem? Aquelas marras, tem aqueles marrentos que dizem, jogou aonde, o que fez? O jogador derruba técnico, Tadeu? O ruim derruba. Tem ruim que derruba, né? Eu acredito que não, que o jogador de caráter, que eu acredito que seja a grande maioria, não tem propósito, porque ele vai estar caindo junto. Ele vai estar caindo junto, ele vai tirar o treinador, não adianta. E se ele tiver essa certeza de que ele agindo, porque quem faz alguma coisa fora da normalidade, fora do respeito que tem que existir, ele não está agindo bem, não é uma boa pessoa. Então, se ele tirar o treinador dali, ele também vai estar afetando alguns companheiros. Por que não me escalou? Tem jogador, por que não me escalou? Né? Tu já perguntou para algum jogador por que tu me escalou? Algum jogador, tu já chegou para algum jogador, para ele, ele diz assim, porque eu não sei por que o seu fulano me escala. Eles não dizem assim, mas se te deixar ele fora do time, ele vai dizer que o cara não me põe para jogar. Pô, isso aí é natural, é uma escolha, um treinamento. E hoje tu tem elencos assim. Eu não conheço, sinceramente, honestamente, a grande maioria dos jogadores e o próprio técnico eu não conheço pessoalmente, nem conheço, nunca vi trabalho, não assisti nenhum jogo ainda, né? A não ser ali nos trabalhos que vocês fazem, mas é uma coisa que tem algum mérito, existe. Gratuitamente, não. Exatamente. Agora, não vai mudar o resultado, quando eu estava falando em termos de trajetória, a trajetória do Paulo Henrique, né? Lá do Aimoré. Paulo Henrique Marques. Tu vê uma coisa assim. Eu conheço ele por Paulo Marques. A maior campanha retilínea, né? Até uma pessoa muito boa, excelente, totalmente acessível, falou comigo. Eu sempre preparo um material para apresentar o campeonato, os adversários e tal. Nossa, atendeu a gente muito bem. Querido, ele tá aqui, esteve aqui com a gente, está aqui com a gente seguidas vezes, até eu tivesse que, sem conhecer, não sou empresário, não sou nada, não estou tomando assim, mas acredito que o Internacional até tinha perdido a oportunidade de ser ele o técnico do Internacional, quando houve essa troca. Porque eu não conheço o Bruno, mas graças a Deus, desconhecendo, conhecendo, o trabalho surtiu efeito e estão aí os resultados, né? Hoje vai coroar, torço que seja com o título, né? Então, são coisas assim no futebol. Mas tem certas coisas, não é pela minha preferência pelo jogador, pela pessoa, não, mas pelos trabalhos, ele tem trabalho. E além de tudo, ser um bom técnico, um excelente caráter, uma pessoa muito querida, Paulo.
Gente, que resenha maravilhosa, cara. Assim, ó, eu tô até arrepiado aqui, cara, tá do lado do meu maior ídolo no time que eu aprendi a amar, né, cara? Então a gente vai fazer o último break e volta aí para fechar com o Mestre Tadeu. De outra parte, nós queremos também homenagear o Tadeu Menezes, que faz parte da história do Internacional, da história vencedora do Internacional, como outros tantos de vocês que estão aqui, mas na figura do Tadeu, por tudo aquilo que ele representa para o futebol de Santa Maria, e representa também para esse evento, né? Porque ele é um das pessoas que ajuda a organizar. Então nós queremos, eu sei que na primeira ou na segunda, sei lá, Tadeu, na terceira tu foi homenageado, mas foi uma homenagem incompleta, vamos dizer assim, né? Informal, né? Então nós queremos homenagear o Tadeu. Eu vou pedir para o Luiz Eduardo entregar esse troféu para o Tadeu. Obrigado. Então, estamos de volta aqui para o último bloco. E tu que está acompanhando a gente até agora, que gosta de saber as coisas do nosso alvirrubro, né, que gosta de, né, recontar a história, né, do nosso time, do nosso clube, que gosta de ouvir os ex-jogadores, jogadores que fizeram história. Nós estamos aqui hoje, né, com o grande mestre Tadeu Menezes fazendo aquela resenha. Então dá essa moral pra gente. Te inscreve no canal, deixa teu like, ativa o sininho de notificações e compartilha para toda nova geração de alvirrubros conhecer os nossos grandes heróis, os nossos grandes ídolos, né, que fizeram história no passado do nosso Inter SM. Mestre Tadeu, infelizmente estamos, né, indo para o final e não tem como a gente não, né, tocar em algumas questões que eu acho que, né, é muito bom te ouvir. Por exemplo, mestre, a gente está vendo hoje que o futebol brasileiro ele já não está mais tendo o mesmo respeito que sempre teve, né? Principalmente a partir da nossa seleção brasileira. O que tu acha que acontece com a seleção brasileira, que teve técnicos extremamente competentes à frente e que não conseguiu, que foi gradativamente perdendo, né, esse protagonismo no cenário, né, do futebol mundial? Né, pela ausência de títulos, muito tempo sem ganhar uma Copa do Mundo. O que está acontecendo que não conseguimos montar uma seleção, né, que volte a ser aquela protagonista que todo mundo tenha medo de jogar? Eu acredito que haja um pouco de tudo, né? A evolução de certas seleções, né, que antigamente não eram praticamente nem citadas, né? Houve também os treinadores, os métodos que são aplicados hoje em dia, a condição de trabalho para os profissionais, a busca incessante de pessoas que estão garimpando jogadores já lá no útero, né, das suas mães, e estão esperando que tragam para a gente assim, o melhor resultado. E nós fomos bem acostumados, né? Nós somos heptacampeões do mundo, né? Então nós temos ali uma certeza que parece que o Brasil ia lá, botava a verde e amarela e é mesmo que o vermelho para o touro, né? Já fazia aquilo. Não é. Hoje em dia, não que haja um desrespeito por isso, mas houve a evolução. Times de futebol, eu vejo assim, quem são os treinadores hoje dentro do Brasil? A grande maioria são estrangeiros, né? Desde o treinador da seleção brasileira, fato único, né? Até hoje não tinha havido isso aí. Então é uma coisa que há uma desconfiança, porque criaram também. E isso aí eu faço, já tive uma participação no meio da imprensa. Eu acho que a imprensa também colabora muito com isso. Ela exacerba em dizer, o fulano de tal, o Beltrano, justo mérito. Esse técnico do Palmeiras, por exemplo, é um ótimo treinador, mas vamos parar por ali, né? Vojvoda fez um bom trabalho lá também, um time que não era reconhecido nacionalmente, que ele transformou num grande clube, mas houve uma recaída que está quase numa iminência até de ser rebaixado. Sim. Então ele está tendo um tipo de coisa que é normal no futebol, ele se sobe e desce.
Então, hoje em dia, nós estamos aqui com numa convocação que foi feita agora, alguns jogadores que não eram nem conhecidos nossos. Exatamente. Né? Cara que estão lá, que saíram daqui do Brasil e foram jogar E que o torcedor brasileiro nunca nem viu, às vezes, jogar. Nunca nem viu. Então, eles estão ali acreditando naquilo que disseram deles. É claro que hoje as transmissões internacionais, elas pululam na televisão e tem por aí. Mas acredito que o Brasil ainda continua tendo. Só que a Argentina foi um eterno adversário, o Uruguai. Houve uma evolução, o cara não fala na Colômbia, tem um time muito bom de jogadores, eu estava vendo, tem aquele Luiz Pérez, né? Luiz Torres, não sei como é, que joga, agora foi vendido, joga muita bola, né? O tempo lá que não tínhamos ali um adversário ali para uma classificação para uma Copa do Mundo, Argentina, Uruguai, o Paraguai botava uma pimentinha. Hoje não, hoje já estão ali, já ficou. O Equador aparecendo. Está aparecendo, a Venezuela que era. Eu tive uma. Nós tivemos o futebol ainda nem é o principal esporte, até hoje não é. Eu tive lá na Venezuela, numa época lá que o futebol, acho que era o quinto, sexto, sei lá, o esporte. Era da beisebol, outras coisas que eles jogam lá e fazem que não tinha. Mas hoje em dia, o mundo todo, né? Os africanos, que embora sejam puxados já como meninos também, já naturalizados, jogadores de outras seleções, que fazem parte de outras seleções, né? Tem muitíssimos jogadores, e times de futebol também. Os times de futebol hoje são seleções. Tu não tem um time de futebol, por exemplo, no campeonato europeu, seja qual for. Lá, eles falam muito na Alemanha, falam na Inglaterra, falam na Espanha, né? Então, Portugal tem aqueles super campeonatos. Aqueles campeonatos são jogadores que cada time de futebol tem um jogador de uma seleção de outro time, mundial. É uma seleção de outro país, né? Então tem aquilo ali. Isso aí tem influenciado. Aqui no Brasil, até porque não há o poder econômico é bem menor, há alguns investimentos, como Flamengo, Palmeiras, tentaram ali o Cruzeiro e Atlético, um pouquinho dar aquela vacilada, mas de resto os times estão ali. Alguma coisa. Mas o Fortaleza fez, o Bahia fez, mas ele fez porque o que era o Bahia e o que era o Fortaleza. Eles nunca foram a ponta dos times, melhoraram bastante, mas não que tenha havido assim essa melhora tão grande em relação. É porque eles não eram ainda, o Nordeste todo lá não eram assim. Hoje, graças a Deus, já aumentou o volume dos times, o campeonato fica mais ou menos parecido ainda, não é ainda que poderia ser, tem 4, 5 times que vão ali, já tem uns disparando, outros já estão lá na parte de baixo, mas são coisas que vão continuar acontecendo porque esse disparate mundial das economias fazem isso. Hoje em dia, os times de futebol, eu ia te contratar sabendo que tu era um grande jogador, te levar para o meu time, lá para o Real Madrid, né? Hoje o cara chega assim, eu não vou contratar ele, eu vou contratar o clube, eu vou comprar o clube. Tu não compra mais o jogador, tu compra o clube. E tem coisa, qualquer dia vão comprar um país também, né? Chega lá, os árabes. Chega lá o seu Mohamed falar, chega lá, chega lá, ele bota ali toda a turma dele ali para ver o Cristiano Ronaldo jogar, para ver o Messi jogar, para ver o fulano jogar. Claro, ele tem aquilo ali como um brinquedo para ele, claro, porque o dinheiro dele é tanto. E aqui nós fazemos uma verdadeira guerra. Se o time perde, já querem bater no jogador, já querem fazer isso derrubar aquilo ali, querem matar o treinador, querem fazer... Mas Você falou uma coisa importante agora, Tadeu, porque é a questão da economia. Eu estava conversando com outras pessoas aí, né? E, por exemplo, o Nordeste, ele está começando a ter assim, um surto de desenvolvimento econômico, entrando no mapa econômico. Recife, uma grande cidade, Salvador, Fortaleza, né? São cidades importantes e eu vejo que, economicamente, esses lugares começam a muito... que eu sou professor de geografia também, né? Eles começam a ameaçar, não no bom sentido, a posição que sempre foi ali do Sul, do Rio Grande do Sul, nessa economia brasileira, que faz com que, por exemplo, times que sempre foram os principais aqui, né, o Grêmio, o Inter, começaram a ficar muito para baixo no cenário brasileiro. E uma característica que para mim sempre foi forte no Rio Grande do Sul, que é o interior,
que pode surfar essa onda de uma certa, né, não vou dizer decadência, mas de um certo momento de reajuste de quem vão ser Inter e Grêmio no cenário nacional para crescerem, né, nessa lacuna aí. Porque o Rio Grande do Sul, para mim, é um dos poucos estados em que o interior não tem uma disparidade tão grande da capital, né? Em quase todos os outros estados a capital é tudo. E aqui no Rio Grande do Sul, não. Né? O cara, como tu acabou de falar, se o cara mora em Roca Salles, ele não vai dizer que ele mora perto daqui ou dali, ele mora em Roca Salles. Né? E é quase a obrigação de quem ele está falando saber de onde que ele é. Então eu acho que pode ser um momento muito importante aí para o, né, pro futebol do interior e por esse fenômeno que o Inter SM, né, tem demonstrado com o torcedor, com a cidade nos últimos dois anos. Até porque Santa Maria vem de muitas tragédias, né, cara, recentes, as coisas não vinham acontecendo muito bem. E aí eu tô fazendo essa conversa toda para te dizer o seguinte, né, cara, tu saiu dos campos e foi para as cabines, né, foi para os microfones depois, né, mas como comentarista esportivo, né? Como que essa coisa, os caras não querem deixar o Tadeu, né, sair do futebol? Ou foi o Tadeu, disse, não, cansei de treinar, agora me chamaram aqui de repente para ser comentarista, foi? Ou também foi uma coisa que tu não pensou, não teve a pretensão? Não, sabe que tu falando da infância, né? A gente se reporta lá atrás, né? Como é que começou a jogar bola? Jogar bola, bolinha de pano, bolinha de borracha, bolinha disso aqui, jogar no meio da rua. Eu também tinha a pretensão, porque naquela época, de subir numa laranjeira, pegar uma latinha, imitando um microfone e transmitir um Grenal. Eu tinha ali, era locutor, era metido. A minha vontade era ser locutor esportivo. E não jogador. Então eu fazia, e os caras, tinha gente que até, os amigos do meu pai, assim, que eram... Tem voz para isso, hein? Aí chegava lá e pedia para mim lá, vai lá na Paguiri, narra o gol ali, então tá falando, Fiore e Giliotti, eu acho que tu não era nascido ainda, né? Era uma lenda, né? Aquele ali sabia, dizia, né? E tinha aquelas tiradas deles assim que os caras tinham no futebol, né? O mais antigo que eu consigo me lembrar é o Celestino Valenzuela. O Celestino, gente finíssima também. O campeonato vai ser uma homenagem a uma das figuras mais importantes dos comentaristas, o Ricardo Sócrates, né? Tinha aquela briga dele, do Lauro, aquela gente toda ali. Aquela gente, então é uma coisa que tu não consegue fugir disso aqui, né? Mas tem o tempo que faz de todas essas, o que nós falamos assim, bem de lá do tempo da latinha do menininho em cima de uma laranjeira, né? Hoje tu tem, como tu está tendo aqui, nos dando a oportunidade de estar falando, à frente do Estádio Internacional, isso aqui é totalmente impossível. O narrador vinha, o comentarista, o repórter vinha com aqueles gravadores antigos, né, que eu tinha que botar ali, botar a fitinha ali, arrumar lá, depois ir lá para a rádio para botar ali, para depois editar e sair na coisa. Então, uma série de coisas que mudaram, né? Umas mudaram assim muito, né? E interferiram até. Porque hoje tu tem, por exemplo, como é que imaginar a revisão de um gol assim, naquela época? Né? Não dava. Eu sabia se a bola entrou, deixou de entrar. Hoje com VAR, ainda estão discutindo, já querem inventar. Qualquer dia o futebol vai ficar, vão tirar os técnicos da Casa Mata, vão botar um robô para a televisão controlar. E o cara vai roubar, vai ficar ali dentro ali para o cara fazer. Então não existe assim uma receita, como tu começou a dizer assim, não tem assim aquela bula que vem ali que te dá assim, tu tem que tomar tanto de tanto e tantas horas, não? Acontece. Futebol se perde num minuto, num segundo, se ganha num outro posterior, lá no finalzinho, né? Eu já tive a oportunidade. Esses dois times que se defrontam hoje, eu tive essa sensação de estar perdendo aqui 2-0, né? E com 1 minuto de jogo, acho que foi o Itamar, não me lembro, errou para fazer o terceiro gol. Itamar, que depois foi meu jogador, já falecido, neguinho, querido, Jô era meu amigo, meu querido. Aí ele errou o gol e quem era o treinador era o do Novo Hamburgo. Na época. Era o Ronaldo Becker.
Mas era o Ronaldo, né? Não era o Ronaldo. Não, era o Ernesto Guedes. Ernesto Guedes. Ernesto Guedes. Depois veio para cá. Aí o Ernesto tirou ele. Tirou o Negão. Pô, o Negão estava me incomodando, poxa. E eu entrei. Tu não sabe o que é entrar para dentro de um vestiário tomando 2-0 em casa num jogo decisivo. Tu chega assim, é um cemitério. E quando eu cheguei assim, eu olhava lá, tinha o falecido há pouco tempo o presidente nosso, Ernesto, Eugênio Selaev, o Eugênio roendo a unha, assim, que era um hábito que ele tinha na porta do vestiário, assim, e não falava nada e me olhava. E queria saber o que eu ia dizer. E os jogadores todos sentados, e aquilo ali, eu nunca tive tanto pares de olhos fixos em mim, assim, para saber o que eu ia dizer. Né? E aí tu tem que dizer, olha, tomamos 2-0, justíssimo, o time está... Nós estamos bem melhor. Tinha o Jorginho, me lembro até hoje, o neguinho que jogava no meio do campo, estava terminando com o meu time. E o time bom, meu time era muito bom. Aí eu digo, olha, a única coisa que nós temos que fazer é isso. Foi dando as coisas ali, as coordenadas, mas não. Tá, tudo aquilo ali que eu disse, em 1 segundo, poderia já ter terminado, porque esse gol que já Itamar perdeu, meu Deus do céu, ali era pá de cal. Aí quando veio, um pouquinho foi lá, começamos o escanteio. Robertão aqui, bam, cabeça, olhava lá, bam, fez 3 gols, valeu 2. Foi Donga, que é os 2 zagueiros, bem decidir. Do José Carlos, vinho de lá, para te ver que até isso, não desmerecendo a nossa arbitragem, aqui em Santa Maria tem bons árbitros, tem tudo, tanto que considerado um dos árbitros melhores do Brasil, do mundo, até é daqui de Santa Maria. O Daronco, meu amigo, Daronco. E ficou me devendo a resenha nessa vida que ele não está aí, tá pitando lá no Rio. E eu disse, e até os caras são esquecidos, eu vejo falam mal, os caras, Daronco, é metido, falam do aspecto físico dele. Que ele é coisa mais querida. Não, e ele é um cara assim que eu digo assim, Santa Maria antigamente tinha bons jogadores que eram citados, não levados daqui, já como muitos até jogaram na Europa, jogaram no Grêmio, no Internacional, técnicos que foram até pretendidos, esse modesto amigo aqui, para algum time grande. E hoje nós temos aqui quem é a pessoa de maior evidência no Brasil, esportivamente, é um árbitro de futebol, é o Daronco. Né? Quando um time, o Daronco não, acho que não participava ainda de coisa assim, era o Internacional, se espantava, tinha algum outro jogador, um técnico, né? Hoje é o Daronco, você não pode dizer quem é o cara mais evidente, quem é o desportista que está mais em evidência, é ele. Vai na Copa do Mundo, vai FIFA, é tudo aquele lado, então tá. Então por que vamos dizer, nós temos que ficar felizes da vida de ter um cara. E ele é uma pessoa sensacional. Quando tu conversa com ele, assim. Eu não tenho assim, eu já conversei com ele também, conversei com a esposa dele, que acho que é professora da universidade, né? Uma vez lá, mas eu não tenho assim muito a intimidade, mas eu sei do serviço dele. Errou num jogo, num Grenal, no Grenal ele é gremista, no outro ele é colorado. Ele costuma me dizer assim, já pensou se cada vez que o jogador chegar e errar o gol na cara do gol, eu vou lá e xingar ele quando xingo a gente, quando a gente erra? Como tu é ruim. Como tu é ruim, meu. Ele é uma figura. Tadeu, mas então esse 3-2 aí no Novo Hamburgo, tu diria que foi o jogo que mais te marcou como treinador? Essa virada? Não, ou teve outros? não, já teve. Não, teve vários. Mas diz aquele que... Não, ele foi o mais emocionante. Se eu disser assim, foi o mais emocionante por isso. Ele foi botado de 2-0, tu em casa, essa casa cheia de gente, lotado, uma noite aqui, aquilo estava botando. 4 gols em 5 minutos. 4 gols em 5 minutos. Mas eu teve um jogo que para mim marcou mais, a vitória contra o Vasco, foi muito boa. 3-0, ganhou o Vasco, 3-0, tinha tomado uma goleada lá, foram para a noite, toda aquela onda. Então tu passa por isso, entra no osso do peito, meu amigo, tu tá aí para isso, né? Então vamos lá. E como jogador? Não, mas deixa eu só te dizer, o jogo melhor foi contra o Grêmio aqui, 3-0. Nós ganhamos o Grêmio 3-0 do Grêmio. 3-1. 3-1. Esse eu tirei, anulei. Aí tu chega aqui, poxa vida, tu chegar ali e fazer e errar um pênalti, porque nós erramos um pênalti. Né? Dois pênaltis, que bateu e voltou. Um gol, um fez e o outro perdeu. E o outro voltou e fez. Tá? Então, ali as coisas então, são coisas assim que não é fácil. Olha os times que tinha ali, o De Leon,
Mazzaropi no Tadeu gol. Wilt, então essas coisas. Tá aí. Campeão brasileiro. Então, as coisas que são bonitas de ver, né? Claro que a gente não vai viver, não vai pautar a tua trajetória como profissional de qualquer área num resultado lá efêmero. Mas o Internacional fazia esses resultados, assim. Não com a sequência de um grande time, mas fazia, ganhar do Inter, ganhar do Grêmio, ganhar disso aqui, engrossar lá com outro, e ali sair, colocar, era bom. E eu fico feliz da vida quando vejo assim, esses resultados que acontecem assim, que não é uma coisa que caiu do céu, foi fruto de trabalho. Eu tenho certeza que nada que está acontecendo dentro do Internacional agora, nesse momento, que já nos deu a alegria da ascensão e que pode vir com o título, ele é uma coisa que merece para quem foi perseverante, né? Direção do clube, jogadores que saíram e voltaram por ter a oportunidade de um novo técnico, com novas ideias, e que não que o outro não fosse boas, mas que teve a infelicidade no final não acontecer, mas que fique, né? O que eu tenho assim, o maior desejo é da permanência, né? E para essa permanência vai ser preciso que todos os setores aqui de Santa Maria, né, que possam. A nossa cidade não é uma cidade poderosa, de dinheiro, de coisa, não é. Eu sei, mas aquela parcela pequena que poder ajudar, que ajude, para que nós tenhamos sempre aqui alguma coisa, né? O esporte, nós estamos no coração do Rio Grande, nós estamos aqui um centro, né, que já foi. Eu fico triste até de dizer isso aqui, parece que nós somos a cidade do já foi, né? Nós fomos a maior universidade, nós fomos o maior núcleo militar, nós fomos o maior centro ferroviário, nós fomos, não sei, tinha o melhor time do interior, nós fomos, pelo amor de Deus, está na hora de nós sermos tudo isso de novo. Então é importante. Tá? Que lição, Tadeu, que lição. Às vezes a gente fala com tantas pessoas e muitas pessoas veem exatamente o que tu falou, mas elas não conseguem dizer isso com essa sinceridade e com essa necessidade que tu coloca para esse desejo de voltarmos a ser, né? Cara, e como jogador, qual foi o jogo que mais te marcou tu jogando? Nada, teve bastante, sabe que eu tive aqui, assim, teve os resultados e gols, né? Eles diziam assim, e que eu batia falta muito bem, que não sei o quê. De fato, eu fazia alguns gols ali, e fica marcado, eu não tenho assim um em especial, né? Quando o Grêmio faleceu. É? Isso é até fez aniversário, nosso meu querido Clodomiro Ribas, meu pai, dia 27 estava de aniversário, né? Então, no dia que um jogo contra o Grêmio, não me lembro exatamente a data, mas nós jogávamos aqui, perdimos, avaliou o jogo, uma falta ali nessa área aqui, que eu fiz o gol. Ele marcou por aquilo ali, porque era uma coisa, olha, tu ir para um jogo. E isso aí foi duas coisas que aconteceram na morte do meu pai, depois da minha mãe também. Aí eu já era técnico da morte da mãe, de estar trabalhando no mesmo dia, né? Hoje eu tenho visto aí alguns jogadores, os caras é uma coisa que tu entra para ali, quando eu entrei aqui para jogar, isso aqui lotado, jogo do Grêmio aqui. E tu tá vindo da concentração, onde há minutos atrás foram te levar a notícia que o teu pai tinha falecido. E aí vim para cá com meu irmão, entrar aqui, aí perguntaram para mim assim, se eu jogaria ou não o jogo. Eu digo, olha, eu ia jogar porque o meu pai, embora não fosse um desportista, nunca jogou bola, mas sabia das coisas assim, mas ele disse para mim que gostaria dele. Que eu me preparasse. A única coisa que ele diz assim, tu quer ser jogador, te prepara. Olha, mais sabe essa palavra do que isso, é porque tu tem que te preparar. Tu vai ser o teu geógrafo, tu vai ser o teu coisa lá, tu tem que te preparar, tu vai estudar, tu vai ter todas as coisas ali para te depois, na hora da execução, tu tá habilitado, né? Com certeza. Então ele fez assim. E ali quando fomos para a entrada, pedi os repórteres, a única coisa que eu pedi para a direção, peço para os não me entreviste, não me deixe assim quietinho, meu jogador. Fiquei lá, fui para o vestiário, fiz aquele ritual, tudo ali, entramos no jogo, ali tu começa já a vivenciar outra condição. E aí vim pro campo, tá? Os caras, um outro jogador do Grêmio que ficava sabendo, passava por mim, tá, velho, vamos lá, força, para aquele negócio assim. Eles são solidários, o jogador claro. Aparece não, mas são. Às vezes tem
Tadeuzinho meio murrinho ali, até os outros. Mas os caras fizeram. Aí saiu um jogo aqui da falta ali, que eu tive a oportunidade aqui de algumas vezes até eu não vou dizer que seja só coisa sorte, eu tinha competência também, porque a gente treinava, né? Claro, estava preparado. Estava preparado, porque tu não vai bater uma falta, uma coisa ali que tu não tem uma condição. Sabe que eu tenho um amigo aqui em Santa Maria que eu acho que você deve conhecer, o Dida Nunes, professor Dida. Dá? Não conheço. Eu tenho com o Dida assim ele me diz, ele me chama de mestre, me chama de coisa. Ele é muito bom. Eu trabalhei com o Dida lá no Romulo Zanck. Nós tivemos um encontro, quase todos os encontros ele veio aqui com a gente. Dida? Dida foi preparador aqui na base em 85, 86 e aí tem uma frase anos 90 no profissional. Aí tem uma frase que ele me dizia assim quando nós trabalhávamos junto lá. Tu tem que estar preparado. Se a oportunidade nunca bater na tua porta, tudo bem, não bateu. Mas não pode ela bater na tua porta e tu não tá preparado. É verdade. Agora tu falou de estar preparado. Não, as coisas diziam assim, o cara dizia assim. Eu guardei aquela frase assim. Às vezes o cavalo passa só uma vez encilhado. Às vezes os caras dizem as oportunidades. Eu acho que o cavalo, para mim, passou várias vezes. Né? Eu não posso me queixar do cavalo. Não pode pegar todos, né? Não, eu não posso me queixar do cavalo. Eu tenho que queixar de eu que não fui um bom jockey. E como imprensa na cabine, teve algum jogo que tu comentou? Não, eu fiz vários, nós fizemos vários jogos. Nós tivemos aqui numa época aqui acho que não tem mais a Rádio Santa Maria. Não, só em Membuí e CDN agora. Então a Rádio Santa Maria se formaram lá, porque eu não era, né? Aí me levaram lá, porque eu sou credenciado agora como comentarista esportivo, radialista, comentarista esportivo, tá? E na carteira de identidade, né? Não sou o profissional da imprensa, né? Mas aí nós tínhamos uma equipe muito boa, né? E nós fomos em jogo, foi transmitir jogo lá da Libertadores, lá. Eu não fui para dar uma oportunidade a um amigo meu. Ele nunca tinha saído muito. Além de comentar os jogos aqui do ITCM, ele também comentava jogos da dupla Grenal? Da dupla Grenal, Copa do Brasil, no Maracanã, ia na coisa. Uma equipe. Nós viemos daqui, nós saímos daqui com uma equipe um dia antes, ficava em um hotel bom lá em Porto Alegre, de alto nível. Onde o Cândido tem tudo isso aqui, que o Cândido era o nosso plantão. E tinha ali, olha, uma seleção de uns 5, 6 narradores de primeira linha, de todos aqui de Santa Maria, uns passagens por Guaíba, por todos, muito bons, repórteres, né, que tu chegava ali, o repórter passava o dia aqui no Internacional, notícia aqui, trazia, claro que era naquela época que não tinham os recursos de hoje, né, tu chegar ali já fala direto ali no celular, mas ali tu gravava, ia lá, os caras tinham, era muito bom. Depois estive na Rádio Medianeira também. Tive uma passagem rápida ali pela RBS, que fazia uns comentários. Depois, como houve lá uma mudança nas direções, para lá e para cá, foi ali, os caras fizeram. Até depois me convidaram para voltar, eu digo, não quis mais. Tadeu, a conversa está boa, mas o tempo tá indo embora. Eu queria te fazer mais 2 perguntas, mas vou fazer uma de cada vez, não se preocupe. A primeira, eu queria... não sei se está acompanhando, né? Mas o Inter SM está aí muito perto de ter as 3 categorias que estão trabalhando na primeira divisão do estado. A Sub-17, que fez já a segunda campanha, inclusive foi para as finais, deu o azar de pegar logo o Grêmio nas quartas, né? A Sub-20, que está sobrando na 2, né? Ganhou uma de 8-0, de 6-0. E o nosso profissional que subiu. O que tu tem, assim, o que tu pensa sobre a importância desse trabalho de ter uma base forte, de ter as categorias de base nesse escalonamento? Eu tenho um sub-17, um sub-20. O que tu pensa desse trabalho? Porque lá nos anos 80, uma boa parte daquele êxito todo era de ter uma base forte, não? Eu vou te dizer o seguinte, a maior parte das coisas, assim, até porque a minha idade de estudo, nós falamos muito do passado, de resultados acontecidos, de coisas que tiveram lá, que foram bonitos, são lembranças que ficaram marcadas. Depois, nós passamos para o momento atual do Internacional, que é o momento dessa classificação, dessa possível hoje conquista
campeonato, né? Do acesso, e principalmente projetando um futuro, né? E o Internacional teve uma hora que ficou quase sem eira nem beira, né? Sim. Viveu quase que, como diria, assim, um museu vivendo do passado, Do que né? foi. Do que foi. É muito bom. É bom, isso aqui me deixa feliz saber se o que eu fiz, isso aqui eu fiz alguma coisa boa, fiz alguma coisa errada, mas é bom saber que nós temos um presente e que está aí um futuro também, como está dizendo, muito bom e que nos dá a expectativa de cada vez melhorarmos mais. Isso aí não tem. Agora, não pode ficar aí nas mãos só do presidente, do grupo de trabalho dele, que se unam a eles. Porque aqui eu lembro de jogos aqui em Santa Maria que não eram só da dupla Grenal, mas que vinham caravanas aqui das cidades dele, São Cepé, Júlio de Castilho, Eu São mesmo, Pedro, quando era criança, nós íamos de Caçapava para assistir o ITCM. Isso. Então, isso aí é muito bom. Eu acho que tem que fazer essa cidade pujante, como sempre foi. Ela foi centro de tudo que eu estou dizendo assim, mas ela não pode ser só viver da sombra do passado, das lembranças de lá, não tem. E eu tenho certeza absoluta que é preciso para isso que se somem ao pessoal de hoje aqueles que vão dar o porvir, né? O que vai ter pela frente aí as coisas de boas. Claro que as adversidades estão ali, mas também com competência, tendo ali uma mão onde segurar, possa fazer essa corrente para frente, como já houve no passado, como é que eles diziam assim, da corrente para frente. Uma coisa dessa aí. Salve a seleção. Salve a seleção. Cara, a estrutura ali tá muito bacana ali dentro, cara. Eles criaram um complexo ali, né, que eles chamam de SEI, Complexo Esportivo e Interativo, né, de interação, onde tem academia, onde tem várias coisas ali, a base tá ali, os alojamentos reformados, né? Então a expectativa tá muito boa. Tadeu, para fechar, a gente está fazendo essa entrevista aqui, né? Ela talvez demore um pouquinho para o ar, porque eu estou com muito material, né, coletado nessa passagem aqui por Santa Maria, mas a gente está aqui na véspera do jogo, né? Na véspera não, no dia do jogo, o jogo vai acontecer daqui a pouco mais, né? A final da divisão de acesso, Série A2, né? E eu não vou poder deixar né? Não vou poder terminar sem te perguntar, né? Tu falaste, né, do teu coração aí, daqui ao Virrubro, mas de um carinho também, né, por Novo Hamburgo, por onde tu passou, né? Qual o palpite do Tadeu para hoje, mas o coração do Tadeu, né, vai bater para que lado hoje? Não tem a menor dúvida, né? Embora o carinho, o apreço, o respeito, principalmente, por Novo Hamburgo, pelo clube, pela cidade em si, né, que é um polo muito importante do nosso estado, que não deveria, né, também, como internacional, ficar longe, né? Agora nós estamos fazendo quase que um campeonato, como se dizia antigamente, metropolitano, né? Que existia. Porto Alegre são 4 times, né? 4, Novo Hamburgo, e agora tem mais Novo Hamburgo ali, que poderia ter tido o Aimoré também, Caxias, que é 100 quilômetros. O mais distante são lá... São Luís de Juiz, Guarani de Bagé, Piranga de Erechim, né? Santa Maria bem posicionado no meio do campo, distribuindo o jogo. Né? Então nós temos assim, mas são coisas que vão acontecendo durante a trajetória da gente, até eu desviei o assunto, agora tem que pegar o fio da meada. Nós temos que ter uma condição de manutenção de trabalho, né? Eu acho que tudo que tu fizer, tu tem que ter eu chegava assim antes do jogo para fazer uma escalação, por exemplo. Perguntava os jogadores. Eu lembro a primeira palestra, só para voltar, Malano, a primeira palestra que eu fiz um jogo lá e durou 1h30, imagina. Que saco tu ouvir 1h30 do cara falando do jogo. E tinha o Dirnei Celestino, o Ney, um dos maiores centroavantes que nós tivemos aqui, né? Jogou. Foi para o Grêmio, foi para tudo que é lugar. O Ney era uma figura, ele não era muito letrado, mas ele falava pouco, mas falava umas coisas diretas, assim, que ele pegava. Aí ele terminou a palestra e eu estava dizendo, ele chegou para mim, porque eu sempre dei a liberdade para ele não faltar com respeito. Até hoje eu peço para as pessoas, para todo mundo, não me chamo de senhor nem de professor, porque senhor fica um troço meio distante, e professor, eu não sou professor. Eu sou um cara que trabalhou ali dentro da coisa, não tenho uma formação acadêmica, tá?
Mas aí ele dizia, ele chegou para mim e disse assim, ô cabeçudo, né? Porque eles me chamavam. Ô cabeçudo, 1h30 de palestra, eu digo, e foi pouco. Porque o que precisava e o que vocês não estavam fazendo, eu tinha que falar uns 3 dias, mais ou menos. Mas eu quero chegar ainda a uma oportunidade de não ter que dar palestra para vocês. E tu sabe que eu quase cheguei perto disso. É? Eu chegava ali, já trabalhava a semana. Se tu trabalhou bem a semana e está bem, todas as coisas estão ali direitinho, ali tu vai dando aqueles retoques. Eu tenho que falar em ti, eu tenho que falar no adversário, eu tenho que falar no outro lá, o que pode acontecer, tomar os acautelamentos que tu tem que ter com o adversário. Hoje mesmo, os dois estão se conhecendo ali. Tem uma raposa velha do outro lado ali, o Zimmermann não é bobo, né? Não, eu vou te falar que no início do campeonato, eu cheguei a torcer que fosse ele a vir para cá. Eu gosto muito do trabalho do Zimmermann. Ele já fez lá no Brasil, principalmente, claro, porque ele já andou pelo... Exatamente por causa dessa identidade. Ele, assim como tu, ele é um cara que tem uma identidade muito forte com o Brasil, né? Tem. E ele fez por merecer, né? Então, os caras que levam onde levou... E volta, né? Porque às vezes eu não sei se ele estava trabalhando fora aqui do estado, agora recentemente, mas eu não sabia se ele estava, aonde ele estava. Mas só que acho que ele estava em algum time da primeira divisão. E ali ele foi, e o bandido ainda foi derrubar meu amigo, meu bruxo, né? O Paulinho, né? O Paulinho estava ali, porque e ali eu fiz também o clássico ali, o clássico do Rio do Sino, né? Até tive a oportunidade de ganhar os 2 clássicos que eu disputei lá também, com o Novo Hamburgo e o Aimoré. Mas é assim, então essa rivalidade como ali Cruz Alta, né, que é uma cidade que eu fiquei admirando pela um time que era assim, um time de como é que eu vou dizer, parece um time de várzea, que eles eram, né, pela estrutura. E nós conseguimos decidir o título do interior, colocando jogadores para jogar no São Paulo, como foi o caso do KT. Aquela turma lá. Então, é muito bom isso aí, te dá uma coisa boa. Vamos lá, outras coisas que acontecem na vida da gente que tu faria 500 horas de fala mas como bom lateral que fugia, né, para apoiar, né, fugiu da minha pergunta do palpite. O palpite? Mas eu não quero dar um palpite. Tem uma música que é do meu tempo, né? Vocês são jovens, não sabem. Palpite feliz, né? Eu não quero um palpite feliz, eu quero ser... O meu palpite é que o Internacional ganhe, que o Internacional seja campeão. Aí eu já te digo tudo, né? Ele seja campeão. Eu acho que ele está precisando desse título, essa volta tem que ser coroada com isso aqui. Não que o Novo Hamburgo não mereça, pelo contrário. Os dois já chegaram aos lugares que eles mereciam estar. Isso aí é um chavão, mas é a realidade. Eles não poderiam estar fora, né? E tudo. Mas também alguma coisa, porque quando o cara não merecia estar fora, é meio relativo. Porque às vezes tu comete alguns erros, algumas coisas que tu é punido por isso. Exatamente. Então alguma coisa eles fizeram de errado. Para não merecer. Então, para não merecer. Não foi ninguém. Foi injustiça, mas aí tu vai tirar o mérito do outro. Quem conseguiu, né? Então não é assim. Mestre, assim, eu posso dizer agora tranquilamente que eu zerei a vida. Eu que cresci aqui nesse estádio, eu não podia, né, passar por essa minha existência, essa minha humilde existência, sem ter conversado contigo, sem ter te conhecido pessoalmente. Para mim, né, era um compromisso, era um dever de vida tá criando esse momento aqui. E eu consegui. Eu agradeço muito. Eu acho o seguinte, quer ver? São coisas que tu fica... A imagem. Geralmente tu vai falar com alguém, um entrevistado, que tu não tem pessoas que tu já falou, que 600 vezes já sabe mais ou menos a direção que ele vai, o jeito que ele vai, como ele reage a certa pergunta ou não. E tem outros que tu conta a expectativa. Então, eu só quero saber se eu fraudei a expectativa. Nossa! Não, mas então a gente tem que ter tranquilidade de saber que foi muito bom. Eu acho que tu tem não é de graça que está fazendo o trabalho aí. Foi muito bom, fácil, acessível, perguntas que dizem, são diretas, né? Não aquele subterfúgio, daquela curva para falar. E eu pode ter certeza que em todas as minhas respostas eu fui
extremamente sincero. Eu sou. Acho que talvez alguma coisa o pessoal até exagere a meu respeito, tanto para o lado bom como para o lado ruim, se é que existem essas coisas, né? Ninguém vai acertar, mas foi um privilégio. É muito bom e que tu tenha sucesso bastante. Eu não sei qual é a evolução daqui para lá, né? Posso chegar lá, mas de repente eu posso estar vendo o guri lá naquele do Plim Plim. Não, mas não é esse o objetivo. Eu faço isso por amor, eu faço isso porque eu amo o InterSM, eu amo a minha cidade natal. Eu gasto para fazer isso, eu estou aqui porque eu fiz uma rifa, né, para poder custear a passagem, custear a minha estadia aqui. O meu trabalho é professor, eu dou aula na Faculdade de Geografia, lá em Campos dos Goytacazes, no norte do Rio de Janeiro. Eu sempre acabo a minha entrevista fazendo, né, uma despedida, né, mandando um abraço. E eu queria fazer um pouco diferente. O abraço que eu queria encerrar hoje era um abraço aqui no Eterno Mestre. Ah, que coisa linda. Querido, rapaz, vai lá. Tudo, irmão, que Deus te proteja, que onde tu andar, tu seja bem guiado. Obrigado. Obrigado. Até a próxima. Cara, I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.